Escatologia em tempos de crise encerra o livro de Apocalipse neste vídeo. O capítulo 22, vamos a partir do verso 6 até o verso 21. Acabou o Apocalipse. Um livro maravilhoso, um livro precioso, um livro com muito ensino, muita coisa, mas acima de tudo, como bem o João falou, é a revelação de Jesus Cristo. A essência do livro Apocalipse é Jesus. Então, o Apocalipse do futuro nos leva de volta ao presente. Para quê? Para encerrar o livro e nos encorajar a continuar. Nos mostra que o final não é uma utopia, é uma realidade futura, que acontecerá justamente com a vinda do Senhor. Assim, Jesus nos fala de bem-aventuranças e advertências. No verso 6 e 7 do Apocalipse, capítulo 22, fala assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, a primeira bem-aventurança, são duas bem-aventuranças e duas advertências neste trecho final do capítulo 22. Então Jesus volta a dizer que ele é fiel e verdadeiro, assim como está no capítulo 19, assim como ele falou também no capítulo 21. Mostrar, claro, que estas palavras vêm com a força e o caráter do próprio Deus. Ele vai falar que volta em breve. E isso deve ser entendido com o início dos tempos do fim. Nosso primeiro vídeo da série Escatologia em Tempos de Cristo, você pode ir depois e ver quando começaram os tempos do fim. E é claro que o relógio de Deus, o tempo de Deus avança inexoravelmente. Ele vai chegar o seu tempo, o tempo certo, e quando isso acontecerá pela boa mão do Senhor. E Jesus fala que é bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Para os primeiros leitores, isso deve ter sido grande consolo. Quando guardamos o Apocalipse, percebemos que a vida cristã, mesmo no sofrimento, faz sentido. Nós temos uma herança eterna, seremos recompensados se formos fiéis e nos mantemos na graça de Deus. Isso também vale para nós. Vale porque no meio de tantas e tantas dificuldades, opressões e cancelamentos, guardar esta palavra que envolve a leitura, a meditação e o praticar será de grande bênção para nós. Porque demonstra, em primeiro lugar, que o nosso coração está prostrado perante o Senhor. E também porque assim o Espírito testemunha nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, essa bem-aventurança, quem guarda a palavra desta profecia, é claro que é filho de Deus. E então vem os versos 8 e 9, quando João então fala assim: Eu, João, sou que ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez, então, João confunde o mensageiro com o Senhor. Mas um anjo lhe mostra que quem deve ser adorado acima de tudo é o Senhor. Lembre, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E este livro deve nos levar à adoração ao Senhor, aquele que está sentado no trono, aquele que é o dono dos tempos e das ocasiões. Adoramos aquele que vingará o sangue dos justos. Adoramos a quem nos livrará da ira vindoura. Adoramos a quem preserva seus filhos, a quem nos garante morada eterna. Adoramos o Pai que é nosso, adoramos o Filho que pelo seu sangue nos comprou para Deus de toda tribo, língua, povo, nação. Adoramos o Espírito que nos guia neste mundo tenebroso e nos preserva, nos santifica para que sejamos conforme a imagem do Filho. Adoramos o Deus Trino. Então nós temos que adorar sempre a Deus e não o mensageiro. E ali vamos então para os versos 10 ao 12, que é a primeira advertência deste livro. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, em Daniel capítulo 12, nós vemos que o anjo fala para Daniel: Daniel, sela as palavras deste livro. Mas agora, este anjo fala para João: não sele essas palavras deste livro. Por quê? Porque estamos no tempo do fim, porque a vinda do Senhor está cerca, então não dá para selar as palavras deste livro. Na verdade, nós temos ainda que pregar o Evangelho, o anticristo ainda não apareceu,
Então, a obra continua, a obra de Deus continua e o tempo de Deus ainda avança. Então, nós temos que continuar enquanto for de dia. A noite chegará quando ninguém fará nada, mas esse será o dia do nosso descanso e será o dia da tristeza dos ímpios. Enquanto for de dia, nós temos que trabalhar. E aí vem a advertência. A advertência é que o pecador continue no seu pecado. É Deus mostrando que se o ímpio quer continuar sua vida, este livro não trará mudança nenhuma para ele. É mais ou menos como nos tempos de Noé. Noé, pregador da justiça, falou da palavra, mostrou às pessoas continuaram a sua vida de qualquer jeito. Os corações endurecidos permanecerão endurecidos. O livro do Apocalipse pode até tocá-los, pode até impactá-los, pode até levá-los a pensar, mas não mudarão a sua vida. Mas para aquele que é justo, o livro do Apocalipse fará toda a diferença. Por quê? Porque se santificará e buscará a prática da justiça muito melhor. Apocalipse incentiva o cristão a viver a palavra de Deus. Por quê? Porque o fim se aproxima, porque devemos estar preparados, porque não podemos comungar com o pecado ou com os sistemas deste mundo, porque somente em Cristo está a vida. E a vida eterna nos é preparada. E ali, então, nós temos que lembrar isso. A manifestação do nosso caráter como filho de Deus se vê justamente na maneira como nós reagimos à palavra. Quando reagimos à palavra de uma maneira em que procuramos a santificação e a prática da justiça, nosso coração está alinhado com o Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas, se isso não faz diferença para nós, nós não somos filhos de Deus, precisamos nos arrepender e voltar a Jesus. E aí vem a segunda bem-aventurança nos versos 13 e 15. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Isso se identifica como o Alfa e o Ômega, o começo e o fim da revelação das Escrituras. E por causa de que, claro, dele ser o Salvador, vem esta bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, porque ali está o direito de comer da árvore da vida. Jesus mostra que somente aqueles que creem terão o direito da vida eterna. Por isso sua identificação, Alfa e Ômega, princípio e fim, porque tudo começa e acaba nele. Ele é, como fala Hebreus, o autor e consumador da nossa salvação. Não há outro meio, não há outro caminho. O Apocalipse volta a mostrar a supremacia e suficiência de Cristo como o único suficiente Salvador, como o Senhor da igreja e o Senhor da história. Ele é a árvore da vida. Quem dele comer do seu fruto terá a vida eterna. Por outro lado, quem não crê estará fora, no lago de fogo que arde como enxofre. O último apelo, então, deste livro, antes da advertência final, eu, Jesus, verso 16 e 17, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então Jesus se apresenta como o Messias, o descendente de Davi. E Jesus é interessante porque Jesus faz um apelo. Faz um apelo para as pessoas. Faz um apelo para a igreja. Então, no meio da tempestade, das trevas, a sua luz brilhará, mostrando que o novo dia chegou, o dia em que tudo será novo. Por isso, tanto o Espírito quanto a noiva dizem, vem. É a redenção, é o tempo final, a redenção que se aproxima, o momento que se consuma a nossa salvação, porque nossos corpos serão transformados, glorificados, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Há um último apelo. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a vida eterna. Jesus faz o apelo final, o apelo a se encontrar com Ele, a buscar o seu rosto, a beber de Cristo, a receber de graça a vida eterna, porque esta salvação teve um alto custo, o custo da vida do Filho de Deus na cruz. E por isso, porque o preço foi pago, é que hoje ela é de graça. E se o texto fala isso, é porque o dia de salvação ainda é hoje. Hoje é o dia aceitável de salvação. Mas chegará o dia em que esse momento acabará. E quando isso acontecer, será tarde demais. Por isso que o melhor dia de salvação é hoje. E a última advertência, versos 18 e 19, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Cuidado com a maneira como enxergamos este livro. Então, há uma advertência. É o único livro que fala que nós temos que tomar cuidado com ele mesmo. Não há como não olhar para este texto sem sentir um frio na barriga, sem saber que a gente fez a coisa certa, se interpretou de maneira certa. Por isso que muitos teólogos, incluindo Calvino, tiveram dificuldade na hora de interpretar este livro, justamente por causa dessa advertência, que é uma advertência seríssima, vinda do próprio Senhor. Se acrescentarmos algo, seremos punidos. Se retirarmos algo, quer dizer que nós não somos salvos. O desejo de Deus é que este livro seja visto de uma maneira completa, sem acrescentar ideias, nem nada que distorça o significado do texto e sem retirar aquilo que nos aponta ou que nos incomoda. Livro delicado, livro do Apocalipse. Então, por isso que há um grande temor na hora de interpretar o livro. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazê-lo, sempre que nós usemos as próprias escrituras. E aí, então, o livro conclui com uma bênção final. Aquele que dá testemunho, versos 20 e 21, os últimos versos, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Jesus promete seu retorno e por isso nós clamamos, vem, Senhor Jesus. Isso é uma expressão de amor e desespero da igreja pela presença física no meio de nós. Depois de ver como este mundo se afunda no pecado, essa deve ser nossa oração, desejo e vida. Temos que desejar a volta de Cristo e que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Assim conclui o livro do Apocalipse, um livro maravilhoso, lindo demais, precioso, porque é a revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse não é sobre o anticristo, não é sobre o selo da besta, não é sobre as pragas, não é sobre as trombetas, os selos, é sobre aquele que está assentado no trono. Próprio Senhor, dono da história. O resumo do Apocalipse pode ser o próximo vídeo, mas pode até demorar um pouquinho, mas aguarde. Escatologia em tempos de crise não conclui o livro do Apocalipse, mas a sequência de vídeos vai demorar agora, não vai ficar tão sequencial. Então, pode aguardar as próximas, tanto desta série como de outras séries que nós temos e que vão surgindo na medida em que nós estejamos estudando a Bíblia. Então, até então, que Deus abençoe. Escatologia em tempos de crise conclui por aqui, mas não por muito tempo. Nos acompanhe em todos os vídeos, se inscreva no nosso canal e participe, então, da nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.